Olá. Hoje nós vamos falar sobre resposta do réu, tá? Hoje a aula quase toda é em cima de resposta do réu. Quase tudo não, é toda em cima de resposta do réu. Vou me limitar a alguns pontos da resposta do réu e na próxima aula a gente prossegue, tá bom? Para falar de resposta do réu, inicialmente a gente tem que começar pelo princípio do contraditório. Isso porque o princípio do contraditório, embora ele tenha uma aplicação também para o autor, a sua aplicação mais forte ou inicial é no momento da resposta, seja nas exceções ou principalmente na contestação. Digo que o contraditório é aplicável também ao autor, porque toda vez que nós temos um poder de ação, nós temos que ter um poder de reação. E esse poder de reação, inicialmente, é feito pelo réu, através da contestação ou das exceções. Mas nada impede desse poder de reação ser atuado também pelo autor num caso de recurso. Então, o que vocês precisam saber é que, havendo um poder de ação que se consubstancia na petição inicial, na entrada da ação, num recurso, havendo esse poder de ação, tem que ter um poder de reação. E o poder de reação é a base do princípio do contraditório. O princípio do contraditório, diz a doutrina, que é embasado sob dois aspectos. O primeiro é a informação. Então, o princípio do contraditório é a junção de informação que, no caso da contestação, essa informação, por onde ela vem? Através da citação. A citação é o primeiro ato, então, que se chama o réu ao processo para se defender. Então, essa informação inicial é feita através da citação. Mas o contraditório não é simplesmente informação, é também a possibilidade de reação, ou a possibilidade de defesa. E pelo próprio nome possibilidade, nós já percebemos que é uma faculdade, então, do réu se defender, principalmente nesse início do processo através da contestação ou das exceções. E não é simplesmente uma faculdade. Na realidade, é um ônus processual. E por que é um ônus processual? É um ônus processual porque o réu, ele tem a possibilidade de reagir. Mas se ele não reagir, ele vai ter um efeito prejudicial a ele mesmo. Então, se o réu, por exemplo, não apresentar uma contestação, ele pode não apresentar. Só que ele vai ficar submetido à revelia e seus efeitos. Tá ok? Então é por isso que nós falamos que o princípio do contraditório é a possibilidade de reação. Dentro dessa sistemática de resposta do réu, então, nós vamos verificar que a contestação ou as exceções estão para o réu, assim como a petição inicial está para o autor. Principalmente quando nós vamos falar de contestação, nós vamos verificar que a contestação, na verdade, é aquele poder de se defender do que está na petição inicial. Então, a petição inicial delimita o objeto do processo e na contestação há uma contradição desse objeto do processo, podendo, em alguns casos, ampliar o objeto da cognição e não do processo. Mas depois eu explico isso melhor. Trazendo dentro dessa parte introdutória, o poder de reação existe um prazo, até porque é um ônus. Ele tem esse ônus de praticar o ato dentro de um prazo. Se ele não praticar, vai gerar os seus efeitos negativos. E o prazo que nós temos para a apresentação das exceções e